Com certeza você já teve alguma dúvida sobre determinado assunto e procurou entender mais sobre ele assistindo a um vídeo na internet, não é mesmo? E essa procura por respostas online tem feito com que os professores possam expandir a sala de aula para o ambiente virtual. Vamos ver como isso funciona no nosso quadro Lição de Casa de hoje. Jefferson e Fernanda são professores. Juntos eles têm cerca de 180 mil alunos. Isso mesmo, 180 mil. E para dar aula para esse tanto de pessoas, ao invés de sala de aula, eles utilizam as câmeras. E o quadro negro é trocado pelo computador. Tudo que é feito aqui é postado na internet. Hoje eu vou fazer um experimento aqui com vocês, onde eu vou demonstrar a mudança de coloração do fogo. Para o professor de bioquímica, a ideia de postar as aulas surgiu em 2015. Antigamente eu dava aula pela televisão e depois que eu passei a ser professor do nível superior, eu peguei um desses vídeos que solicitei do estúdio e acabei colocando no meu canal, assim, na minha inscrição de YouTube que já tinha por ter Gmail. E eu percebi que quando eu olhei uma vez o YouTube, verifiquei que já estava com 11 mil visualizações. Realmente fica muito acessível para todo mundo e acabou contribuindo mais nas aulas. Já a Fernanda decidiu aderir ao YouTube há cerca de um mês, depois de conhecer o trabalho do Jefferson. Eu já tinha um blog de genética que era bastante acessado, muitos comentários. Aí eu falei, se eu já tenho blog, né, por que não fazer um canal do YouTube que tem vídeos e é muito mais dinâmico? Na página da internet, os assuntos de genética e de bioquímica são repassados de maneira mais leve, divertida, e os temas das aulas são sugeridas pelos seguidores dos canais. A ideia é pegar toda a população, mesmo as pessoas, por exemplo, pessoas da minha família, pessoas de áreas diferentes, de áreas de humanas e tudo, entendem. Né? Então, por exemplo, qual é o risco de eu ter diabetes, né? Porque meu pai tem ou minha mãe tem. Então, aí no canal vão surgir essas respostas para essas dúvidas de cotidiano que as pessoas têm que estão relacionadas com a genética. De acordo com essa pedagoga, as videoaulas servem como complemento no aprendizado, mas as aulas tradicionais, o contato direto com o professor, não perdem a sua importância. É muito importante, né, que essas ferramentas elas sejam utilizadas no campo introdutório para chamar a atenção daquele que quer uma aprendizagem significativa, mas que seja verificado, né, de fato, todo o referencial por trás disso, né, a lisura e a idoneidade das informações que são passadas. Mesmo tendo tantos seguidores na internet, o Jefferson e a Fernanda não abandonam o método tradicional de ensino. Os alunos se divertem com a fama dos dois mestres. Aqui na sala é querida de todo mundo, que ela é linda, ela é educada, simpática. É ótimo, maravilhoso. Por enquanto, eles não admitem um estrelato, mas a cada dia surgem novos seguidores em busca de entender a genética e a bioquímica. Não sei se celebridade exatamente é o termo correto, mas eu acho bem interessante, bem legal a recepção deles. Eu, por exemplo, a minha turma aqui, nesse caso de farmácia, de engenharia química, enfermagem, entre outros, eles têm um carinho muito grande, né, porque a gente consegue ter uma sincronia melhor, porque a gente passa a falar a linguagem realmente do aluno. E isso dá um bom retorno para a gente quando a gente está falando dentro de sala de aula. Isso é muito bom, porque as pessoas estão começando a me ver, né, como geneticista, está sendo muito bom para mim e, com certeza, é uma forma de eu ajudar as pessoas, não só meus alunos, né, mas pessoas, de uma forma geral, com o conhecimento que eu tenho. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um joinha pra gente e se inscreve no canal. Até a próxima! Agora são 7h14 para você que começou a acompanhar o Manhã no Agora. A gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira. Investigação da Delegacia de Homicídios aponta que filho contratou pistoleiro para matar pai e irmã em Coari. Recentemente, Francisco Ferreira Barros havia vendido o imóvel e o filho, Glauco Luiz, queria parte do dinheiro. O delegado responsável pelo caso afirmou que, além de agressivo, Glauco possivelmente seria usuário de drogas. Polícia desarticula grupo suspeito de roubar policial militar que fazia segurança no Ministério Público Estadual. Durante a operação, uma submetralhadora que havia sido levada pelos bandidos foi recuperada. 2 homens foram presos e 2 adolescentes apreendidos.
O último integrante e líder da quadrilha que fraudava o pagamento de bolsas de pesquisa da FAPEAM foi preso neste domingo. O esquema chegou a levar mais de R$500 mil da fundação. Procon Amazonas realiza mutirão para atender moradores da comunidade Santa Luzia, no Japim. Mais de 700 famílias reclamam de cobranças abusivas por parte da concessionária de energia. Com medo de novos acidentes aéreos, moradores solicitam ao Ministério Público Federal a retirada do Aeroclube do bairro de Flores. Uma audiência pública na Assembleia deve ser realizada no próximo mês para discutir a situação do aeroporto. O último acidente no local, em dezembro do ano passado, vitimou 6 pessoas, entre elas uma criança de 6 anos. E agora chegou a hora da gente ir ao vivo lá para o estúdio da Rádio Acrítica 93.1 FM, conversar com a Deilson Albuquerque e a Micaele Cevalho, que estão por lá. Olá, bom dia, meninos. Bom dia, Adriane. Estão combinando hoje no tom da roupa, né? Verdade. Branquinhos. Para quem começou a acompanhar o programa agora, né, a gente está desde a madrugada com a paralisação do transporte coletivo. Apenas 30%, 70% está circulando e 30% da rota está toda nas garagens, né? E isso causou transtorno para várias pessoas. A gente viu ao vivo logo no começo do programa e os ouvintes da rádio estão relatando isso também. A dificuldade continua nas paradas da cidade? Logo cedo pela manhã, quando a gente iniciou o programa, a Crítica Notícia das 6 às 8 da manhã, a partir das 6 a população já começou a reclamar de ônibus que não passava, porque na verdade a população foi surpreendida, né, Adriane? O trabalhador chegou ali no ponto de ônibus para trabalhar e percebeu que não passava ônibus nenhum. Se passaram 10, 20, 30 minutos, até 50 minutos, né, Adeilson? E não passava ônibus nenhum. Aí eles começaram a entrar em contato com a gente aqui pela rádio, né, para contar o que estava acontecendo. E aí, sem ônibus nas vias da cidade, se transforma numa cascata de problemas. Eles começam aí a pegar transportes alternativos, muitas vans nas ruas da cidade tentando fazer o transporte, né, tentando ganhar algum dinheirinho com toda essa situação que está acontecendo de falta de transporte coletivo, mas aí a população já começou a reclamar, Adriane, de um outro problema. Teve até assalto em alguns desses transportes aí que tentavam fazer o transporte nessa manhã complicada de terça-feira, né, Deilson? Exato. E até para ilustrar e para responder a sua pergunta, eu vou pegar aqui a declaração, né, o depoimento da Elis. São vários os depoimentos, as reclamações dos nossos ouvintes que chegam por meio do nosso WhatsApp. A Elis fala o seguinte: a empresa líder está toda parada na zona norte de Manaus. Ainda não consegui sair para o trabalho. Quem se prejudica é a população. Quando é que isso vai terminar? A gente paga todos os nossos impostos e ainda temos que mendigar um transporte que é muito ruim. Isso é revoltante. Até quando isso vai continuar? A expressão, a colocação, a revolta também, de certa maneira, da Elis, representando o sentimento da população nesta manhã de terça-feira. Até porque, né, Adriane Diniz, essa questão de paralisação, greve do transporte coletivo, não é de ontem, nem de anteontem, nem do ano passado, nem do início deste ano. É algo que vem sendo recorrente e a população paga, como a gente costuma dizer, o pato. Agora há pouco a gente conversou com o presidente do Sindicato dos Rodoviários, o Givanci Oliveira. Ele se deixou assim meio desconfiado, disse que não sabia, também foi pego aí de surpresa mesmo por parte dos rodoviários, principalmente dos motoristas e cobradores, jogando a responsabilidade para os cobradores, para os trabalhadores, na verdade, do transporte coletivo. Só para ressaltar que a quinzena ainda não saiu, o Vale Transporte deles, o Vale, que deveria ter saído ontem, não saiu, e este é um dos motivos, assim como também aqueles 8%, né, que foi garantido pela Justiça para os profissionais do ano passado e que ainda não foi, por exemplo, colocado na conta deles, não houve esse reajuste. Essas são algumas das reivindicações dos profissionais, principalmente cobradores e motoristas do transporte coletivo. Por isso, a paralisação nesta manhã de terça-feira. Adriane, a informação que a gente tem é de que o Givanci, que é o presidente do sindicato aí, ele está reunido neste momento na empresa Global, conversando com os funcionários lá, com os trabalhadores, e a gente aguarda o que deve sair de solução, né, a respeito dessa reunião. O que a gente espera é que os ônibus voltem a circular normalmente, mas até agora a gente não tem uma certeza de que isso volte a acontecer nem hoje e nem durante a semana. E a gente fica muito realmente até reticente, porque
pela declaração e até mesmo pelos relatos da população pelo nosso WhatsApp, não sei não se são só 50% da frota ou 70%, porque muita gente reclamando, por exemplo, na zona leste de Manaus, não tem ônibus. Pelo menos 2 ouvintes já nos mandaram. A maioria dos ônibus da Eucatu estão presos no pátio. É mais um relato que chega para a gente. A Eucatu que cobre quase toda a zona norte da capital amazonense. Adriane. A sua empresa Lida, que foi relatado pela ouvinte, ela atende cerca de 50 mil pessoas na zona norte da cidade. Ao todo, são cerca de 800 usuários de transporte coletivo que são afetados. A gente recebe a informação também dos nossos telespectadores que lá pela Compensa, na zona oeste da cidade, não circula nada, não tem ônibus rodando por lá, o que causa um transtorno muito grande. E esse número aí de quanto por cento da frota está parado ou não, está uma incerteza, né? Porque o sindicato diz que é 50% parado, 50% circulando. No começo do programa, a gente conversou com rodoviários dizendo que 70% estava circulando. Já o Sinetran já diz um outro número. A gente não tem certeza de fato de quantos ônibus estão circulando dos 1.350 da cidade. O fato é que a população mais uma vez é atingida. E os rodoviários deveriam ter recebido essa quinzena no dia 15, né? Até ontem já era o prazo máximo previsto na lei, que são os 5 dias úteis a partir do vencimento. E eles também não cumpriram essa determinação. A gente espera que haja um entendimento e que a população pare de sofrer com constantes paralisações e com esse aumento de tarifa e com essa possibilidade de aumentar ainda mais, né? É inconcebível você pagar R$ 3,30 e não saber se vai ter ônibus ou não para sair de casa. Para tentar minimizar o efeito aí da paralisação, a Prefeitura já liberou os alternativos, assim como fez na última vez, a fazer o transporte da população da Zona Leste ao centro da capital do Amazonas. É outra questão que a gente pede, por exemplo, que os alternativos, eles aceitem, né? Como é de lei, os validadores, né, o passo a passo, porque né? Na última paralisação eles não estavam aceitando e colocaram a culpa, por exemplo, no Sinetran, e o Sinetran disse que não, que tinha liberado normal a utilização do passo a passo. Tomara que não seja desta maneira, e eles estavam cobrando na última vez somente o valor pago em espécie, em dinheiro, até mesmo uma forma de explorar muito mais a população. E agora a gente muda de assunto e fala de uma outra situação muito preocupante. A morte de macacos de diferentes espécies que está acontecendo ali no município de Novo Aripuanã. Inclusive, está sendo investigado pela Fundação de Vigilância em Saúde. Eu falo que é uma notícia preocupante porque a morte desse tipo de mamífero pode estar associado à suspeita de febre amarela, né? Como já está acontecendo em outras regiões aqui do país. Exatamente, essa é a preocupação da Fundação de Vigilância em Saúde. 23 macacos, eles foram encontrados mortos lá no município de Novo Aripuanã. Equipes da Fundação de Vigilância e Saúde já foram lá, inclusive, alguns macacos já foram trazidos aqui para a capital do Amazonas para passar exatamente por toda uma avaliação. O maior medo, a preocupação mesmo, Adriane, como você citou, como a gente vê aí, inclusive, alguns macacos, quem está no rádio não vê, mas na TV nós estamos colocando imagens de alguns macacos. Por exemplo, as espécies são o zog-zog, o prego, que é muito conhecido na nossa região, assim como também o macaco da noite. São algumas das espécies que foram acometidas lá no município de Novo Aripuanã. Estão entre os 23 macacos que foram encontrados mortos naquela localidade. E a maior preocupação mesmo é exatamente com a febre amarela, até porque está acontecendo lá para o eixo Rio-São Paulo, por exemplo, região sul do nosso país. E aí a preocupação, é claro, é muito veemente, não só aqui no estado do Amazonas, como em todo o nosso Brasil. E até para trabalhar o trabalho preventivo, para fazer o trabalho preventivo, a Fundação de Vigilância e Saúde já se antecipou, já trouxe alguns macacos para fazer uma avaliação, até para extirpar, é o que a gente espera, essa questão da febre amarela aqui no nosso estado, Adriane. Bem preocupante, né? O vetor que transmite a febre amarela é o Aedes aegypti, mas também há outros mosquitos de área rural, né? O Aedes aegypti em área urbana. Então, há essa preocupação, a gente vai aguardar essa investigação que vai ser feita pela Fundação de Vigilância e Saúde e espera que não haja essa incidência aqui na nossa região de toda e qualquer forma. A vacinação contra a febre amarela é feita gratuitamente em qualquer unidade básica de saúde. Você já pode se dirigir a uma dessas unidades para tomar a sua vacina e o prazo de vigência dela de imunização é de 10 anos. E é bom salientar, você falou algo interessante, eu fui fazer uma visita lá no zoológico do SIGS, e aí tem muitos macaquinhos de várias espécies lá, são muito receptivos, né? E aí eu ouvi uma mãe comentar com o filho, assim, olha, não chega muito perto do macaco que ele pode passar febre amarela. E aí é bom a gente deixar bem claro mesmo, porque não é o macaco que transmite, macaco né? Não tem culpa. Mas sim o Aedes aegypti, como você muito falou, o que nos deixa até, muitas pessoas desconhecem a situação e às vezes pensam que é o macaco realmente o verdadeiro responsável
pela febre amarela, o que não é. O macaco é só uma vítima. Obrigada, Deilson e Micaele, pelas informações. Ótimo dia para vocês e para os ouvintes da 93.1. Boa terça-feira para vocês. Boa terça-feira. Olha, agora a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco. Vamos falar de esporte, vamos ver como o Rio Negro vem se preparando para o Barezão. E vamos mostrar também o trabalho de formiguinha de quem confecciona as fantasias dos barracões das escolas de samba do Grupo Especial de Manaus. É um instante só, hein? Não saia daí.